Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje, segunda-feira, dia 11 de maio, certo? Vamos dar início à nossa videoaula, tá bom? Então, olha só, agora nesse primeiro horário eu quero que vocês peguem o livro de ciências, tá bom? Vou fazer a leitura, a explicação do texto e vamos fazer as atividades, certo? No livro de ciências, vocês irão abrir na página 110, tá bom? A biosfera, os seres vivos e suas relações. O nosso planeta recebe luz e calor do Sol em quantidade adequada para se ter uma temperatura estável que permite a existência de água nos estados líquido, sólido e gasoso. Então, nosso planeta, né, ele recebe a temperatura adequada do Sol, né, para a gente poder ter os estados, né, do líquido, sólido e gasoso, os estados da água, né. Além disso, diversos recursos disponíveis encontram-se distribuídos por sua superfície. Estes fatores permitem à Terra possuir condições para manter uma grande diversidade de vida nos diferentes locais do planeta. Biosfera é o conjunto de ecossistemas do planeta, compreende todos os seres vivos do planeta e os ambientes em que eles se relacionam, seja em grandes altitudes ou nas profundezas dos oceanos, nos locais mais quentes e nos locais mais frios, né? Então a biosfera, quando a gente fala assim, a biosfera, nós estamos falando de todo o ecossistema, nós estamos falando de todos os seres vivos existentes na Terra, tanto aqui, né, na superfície, quanto nas profundezas do oceano, certo? Quando eu falo Terra, eu me refiro ao planeta, não Terra de Terra, eu me referi ao planeta Terra, certo, pessoal? Então, olha lá, tem duas imagens. Então, aí tem o fundo do oceano, né? Como a gente sabe, no oceano, nos mares, nos rios, tem vida, né? Porque nós temos os peixes, nós temos todo o ecossistema, temos plantas, né? E ao lado tem uma superfície de como se fosse uma caatinga, alguma coisa assim, mas tem vida, né, pessoal? Tem vida, tá? A árvore é um ser vivo, né? Os seres vivos semelhantes e que são capazes de cruzar entre si e originar seus descendentes pertencem a uma mesma espécie. Quando observamos o ser vivo individual ou isoladamente, dizemos que se trata de um indivíduo. Então, cada um é um indivíduo, né? Eu sou um indivíduo, porque eu tenho, né? Eu sou um ser vivo individual, certo? Então, olha lá, na página 111, temos a foto aí. Nas florestas tropicais, por exemplo, a população é formada pelo conjunto de organismos de uma mesma espécie, né? Uma mesma espécie aí, querendo dizer que é da natureza, certo? Para sobreviver, as espécies precisam se relacionar entre si e com o ambiente. As comunidades são formadas pelo conjunto de todas as populações que vivem em determinado ambiente. Então, por exemplo, nós aqui na escola somos uma comunidade, não somos? Porque nós estamos nos relacionando, certo? Nós temos um convívio. Então, nós temos aqui a comunidade escolar, certo? Você com a sua família, você tem a sua comunidade familiar, certo? Então, isso é uma comunidade, é o conjunto da população, o conjunto das pessoas ali. Meio biótico diz respeito ao conjunto de todos os seres vivos que compõem o ambiente. Então, é o conjunto dos seres vivos. Por exemplo, aí nessa floresta tropical, aí é um meio biótico, porque eu tenho um conjunto aí de seres vivos, certo? Eu tenho aí as árvores, né? Eu tenho ali a água com os peixes, então eu tenho um conjunto de seres vivos. O conjunto dos seres vivos forma o meio O conjunto dos seres não vivos
forma um meio abiótico, ou seja, não tem vida, né? Biótico, né? Significa que ele tem vida. Abiótico, eu já tenho um A aí antes, então significa não, certo? Então, as rochas, a água, a temperatura, o ar e as montanhas são exemplos, né? Elas não têm vida, né? Uma rocha não é um ser vivo, é um ser não vivo. A água, ela é um ser não vivo, só que dentro dela existem os seres vivos, certo? Mas a água em si, ela é um ser não vivo, tá, pessoal? Então, a temperatura, o ar, essas coisas, montanhas, são coisas que não têm vida, são seres não vivos, certo? Então, eles são abióticos, não têm vida. Os seres vivos são classificados de acordo com suas características. Veja a seguir como estão separados os principais grupos. Então, vamos lá ver os grupos, né? Temos aí as plantas. As plantas são seres autótrofos, ou seja, são capazes de produzir seu próprio alimento. A gente já sabe disso, né? Através da fotossíntese, né? Ela consegue produzir seu próprio alimento e ela consegue sobreviver, né? A planta, ela não sai em busca do seu alimento. O alimento dela, ela consegue produzir, né? Nesse grupo estão incluídos desde os minúsculos musgos até as mais altas árvores. Então, a gente já viu, né? Então, assim, as árvores são autótrofos porque elas não precisam ir em busca dos alimentos delas. O alimento, ela mesma consegue produzir, certo? Outra classe, outro grupo, os animais. Diferentemente das plantas, os animais não produzem seu próprio alimento, né? Os peixes, os répteis, os mamíferos, que inclui nós, né? Porque nós somos mamíferos, as aves, os insetos fazem parte desse grupo. Então, nós não conseguimos fazer, a gente não consegue preparar o nosso próprio alimento, né? Preparar assim, a gente não faz o nosso próprio alimento, a gente tem que ir em busca do nosso alimento, né? A gente tem que, de uma certa forma, vamos dizer assim, caçar o nosso alimento, certo? Os fungos. Os fungos são classificados separadamente de animais e de plantas. Existem desde micro-organismos, como as leveduras do fermento, usadas na fabricação de pães e bolos, até os cogumelos encontrados geralmente em cascas de árvores, certo? Então, esses são os fungos, a classificação dele. São separados, então, dos animais e das plantas. Ele não é considerado, o fungo, ele não é considerado nenhum animal e nem uma planta, certo? Temos as algas, né? As algas vivem na água, né? Assim como as plantas, as algas são capazes de produzir seu próprio alimento. Vivem em ambientes aquáticos, marinhos ou de água doce. As algas possuem de representantes microscópicos a algas gigantes, como as kelps, que formam verdadeiros bosques marinhos, submarinos, certo? Então vamos lá para a próxima. O próximo grupo é o grupo das bactérias. O grupo das bactérias é formado por micro-organismos, ou seja, micro, pequenininho, minúsculo, a gente não consegue ver, né? Incapazes de serem vistos a olho nu. Podem ser encontrados isolados ou em colônias. Adaptaram-se aos diversos ambientes, mares, rios, solos, ar e até no interior dos seres vivos, né? Que nós sabemos que tem bactérias, que infelizmente às vezes a gente fica doente e é por conta de alguma bactéria, né? E temos os vírus, né? Estamos passando aí por uma pandemia que é justamente por conta de um vírus, né, pessoal? Os vírus são seres microscópicos. Vocês com certeza já viram na TV falando sobre esse vírus, né, o coronavírus, que é um inimigo invisível. Por que invisível? Nós não conseguimos ver, nós não vemos o vírus, como assim mesmo as bactérias, nós não conseguimos enxergá-lo. Ele existe, mas a gente não consegue ver a olho nu, certo? Olho nu, quando fala, pessoal, a gente vê normal, a gente precisa de um microscópio para ver, certo?
Os vírus são seres microscópicos, geralmente menores que as bactérias. Para se multiplicar, o vírus precisa se hospedar no corpo de um ser vivo. São capazes de infectar bactérias, fungos, plantas, incluindo os animais e os seres humanos, certo? Então, esse capítulo falou sobre a biosfera, os seres vivos e suas relações, certo? Então, a biosfera inclui tudo isso aí, todos os seres vivos existentes no planeta Terra, certo? Então, a biosfera é o quê? O conjunto do ecossistema do planeta, certo, pessoal? Então, vamos lá? Vamos responder aí a página 113 a 114. Deixa eu ver se eu coloquei mais uma aqui. Vamos responder aí a página 113 a 114 e a 115, tá bom? Então, vocês pausam aí o vídeo, como eu já falei para vocês, pausam, façam as atividades, retornem para a gente corrigir, tudo bem? Então, vamos lá? Para quem já despausou, já fez, já respondeu todas as questões, vamos lá. Faça um passeio pela sua escola, infelizmente não poderemos, né? E depois responda as questões a seguir. Quais seres vivos você encontrou? Eles pertencem a qual grupo? Comente sua resposta com a turma. Nesse aí, vocês podem fazer um passeio na casa de vocês, certo? Faça um passeio pela casa, procure se tem algum ser vivo dentro da sua casa e coloque aqui e me fale a qual grupo ele está pertencendo. As plantas, aos animais, aos fungos, às bactérias, às águas, algas, certo? Letra B. É possível existir vírus ou bactérias nos ambientes de sua escola? Justifique sua resposta. Então, aí, né, na escola ou em casa ou em qualquer lugar, a resposta, né, é sim, né, pessoal? Provavelmente sim. Nós estamos expostos. São coisas que não vemos, né? Então, estamos expostos. Então, sim, os vírus e as bactérias podem se encontrar em diversos lugares, né? Eles podem estar no solo, no ar, na água, nos objetos, né, que nós tocamos, inclusive nas pessoas. Número 2. Maria está fazendo um bolo de aniversário para o seu filho. Observe os ingredientes abaixo e separe-os de acordo com o grupo dos seres vivos de qual cada um foi derivado. Então, de cada um, de onde que ele veio, entenderam? Então, tem aí o leite, manteiga, o fermento, o açúcar, os ovos e o trigo. Da onde veio os elementos aí dos animais? Dos animais veio os ovos, né, que veio da galinha, o leite e a manteiga, que veio do leite da vaca, né? Dos vegetais, quem que veio aí dos vegetais? A farinha de trigo e o açúcar, né? E dos fungos, nós vimos lá que veio o fermento, né? Que o fermento faz parte do grupo dos fungos, né? Número 3, pesquise figuras de diferentes ambientes e leve-as para a sala de aula. Depois, junto com seus colegas, monte um mural, chamando a atenção das pessoas para a importância do meio ambiente. Isso aí depois eu quero que vocês tragam e nós iremos montar um cartaz. Com cada um que trouxer as figuras, nós iremos montar um cartaz e colar aqui na sala, certo, pessoal? Número 4. Complete a cena com elementos abióticos. O que são os elementos abióticos? Que não têm vida, né? Então, olha lá, nós temos aí, né, um desenho, né? Eu vou ter que olhar o desenho de vocês com os elementos abióticos. No caso aí, teria que ser o quê? Uma água, né? Pedra, desenhar como se tivesse um vento, certo? Número 5. Que tipos de elementos você desenhou no espaço acima e justifique sua resposta. Também, quando eu for dar o visto, eu olharei aí a resposta de vocês. Número 6. Escreva com suas palavras o que você compreende por indivíduo, população e comunidade. Então, aí, eu quero ver o que vocês entenderam realmente da matéria, certo? Do que estava escrito lá. Também, quando eu for dar o visto, certo? Número 7. Comente a seguinte afirmativa. Uma comunidade pode abrigar diferentes
populações. O que vocês acham? Que as comunidades podem abrigar diferentes populações? Bom, tem como, né, pessoal? As comunidades, elas são formadas pelo conjunto das populações, né? Então, assim, comunidades são pessoas. Então, a comunidade tem como, né, ela abrigar, porque ela abriga diferentes, né, pessoas que vivem naquele ambiente, certo? Número 8. Pesquise a respeito da importância das bactérias para o ambiente e para os seres vivos. Depois escreva um pequeno texto com suas observações. Então, aí nesse caso, eu também terei que ver e dar o visto para vocês, né? Porque, assim, as bactérias, né, tem os benefícios, né? Lógico que tem, porque senão não teria nem para quê, né? Só fazer mal, né, pessoal? Então, tem como aí, certo? Então, eu irei dar o visto depois. Então, essa foi a nossa aula de ciências de hoje. Espero que tenha ficado bem explicado, que vocês tenham compreendido bem, certo? Vamos lá para a nossa próxima aula.